Mais um vídeo deu com essa fantasia, né? Vindo aqui falar sobre Branca de Neve. Será que essa vai ser a última vez que eu falo de Branca de Neve? Provavelmente não. Até porque se a indústria até hoje segue fazendo live actions dessa princesa, não vai ser agora que eles vão parar, né? Acho que Cinderela e Branca de Neve são as princesas mais chupinhadas da Disney, né? Tem live action à torta e direito. Mas hoje nós viemos falar sobre ele, o live action do Walt Disney, entendeu? O oficial, o live action mais aguardado, seja pro bem ou seja pro mal. Esse filme me tirou algumas risadas, me deixou desgostosa com algumas coisas, feliz com outras, mas principalmente, gente, me fez bater o martelo, entendeu? A melhor Rainha Má ainda é e sempre será a Rainha Má da Lana Parrilla. O filme começa exatamente como lá na animação original de 1937, com o livro da Branca de Neve abrindo, e uma voz já começa ali a contar a história pra gente, uma voz que até então a gente não sabe quem é ainda, mas a gente vai descobrir no decorrer do filme. Calma que a gente vai descobrir. Essa voz começa a contar que havia um reino que era governado por um rei e uma rainha muito virtuosos e que tinham o sonho de ter um filho. Até que em uma noite de nevasca nasce a nossa tão querida ou desquerida Branca de Neve. E os seus pais decidiram dar esse nome pra ela graças ao fato de que ela sobreviveu à tempestade de neve pra poder viver, né? Sobreviveu pra viver? Não sei se faz tanto sentido, mas ela sobreviveu, é isso que importa. Seus pais decidiram dar esse nome pra ela porque ela venceu a tempestade de neve pra poder viver, então eis que veio aí a Branca de Neve, e eles deram esse nome pra ela sempre lembrar da resiliência dela, da força que ela tem pra sempre. E logo em seguida nós vemos a Branca de Neve um pouco mais velha aí, junto com seus pais, e obviamente, gente, já começa um número musical, entendeu? Porque não é Walt Disney se não tem uma musiquinha, né? Mas, resumidamente aqui, gente, a música fala sobre o reino ser muito bonito, belo, fértil, e sobre você fazer coisas boas para receber coisas boas. Enfim, aquela típica música de começo de filme, né, que ainda tá tudo muito feliz, muito belo, muito maravilhoso. Então, é basicamente essa música. E eu já quero fazer um placar aqui de músicas, né? Porque se tem musical, tem avaliação das musiquinhas sim. E eu já vou deixar essa música aqui no gostei, porque ela foi uma das músicas favoritas desse filme pra mim. Foram 3 músicas que eu gostei muito. Até o final do vídeo você vai saber quais são, mas uma delas é essa primeira. E a atmosfera dessa música, ela é totalmente feliz, alegre pra cima. Você vê ali um reino com figurinos super coloridos, pessoas felizes, sorrindo, saltitando, pulando, dançando. Enfim, uma coisa muito bonita, basicamente pra simbolizar aí que o povo é muito feliz, né, com esse reinado aí de bondade e justiça que os pais da Branca de Neve têm. Mas, como nem tudo são flores e o Walt Disney claramente tem problemas contra os pais das princesas da Disney, a mãe da Branca de Neve vem a falecer. E logo depois, uma mulher muito encantadora de um outro reino aparece e ela acaba ali o quê? Seduzindo o rei, ele se casa com ela e ela assim se torna a rainha que eventualmente vai virar a Rainha Má. E essa rainha tem um espelho mágico que é capaz de responder apenas uma pergunta, que é: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Que merda esse espelho, né? Venhamos e convenhamos. Uma pergunta só, pô, não pode nem responder se vai chover. Caramba, mas pra que essa merda serve então? E todos os dias ela vai lá e pergunta: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E o espelho sempre responde a mesma coisa, né? Ó, você é a grande gostosa, você é a maioral, a mais bonita de todas, não tem pra ninguém. E um dia a rainha decide criar uma emboscada pro rei, falando pra ele que tem uma ameaça vinda lá dos reinos do sul. O rei vai pra proteger o seu povo, mas nunca mais volta. Mas antes de ir embora, ele dá um colar pra Branca de Neve com as palavras coragem, justiça, força e bondade, basicamente aí deixando pra ela esse ensinamento, pra ela ser tudo isso. Muito bonita essa cena, lindo, maravilhoso, até chorei de emoção. Eu só não consigo entender por que motivo ele faz isso cantando. Literalmente, ele faz isso cantando, tipo, sei lá, 3 palavras. Não precisava, era só falar. A gente tá te ouvindo. Após o desaparecimento do rei, a rainha torna todos os fazendeiros, padeiros, sei lá, gente, a galera toda ali do reino que fazia serviços em soldados e rouba todas as riquezas do reino pra ela, deixando assim a galera lá meio prejudicada, né? Meio pobrinha, coisa básica. E não satisfeita em ferrar com o povo, ela tinha que ferrar com a Branca de Neve também, né? Coitada, a bichinha só sofre, entendeu? Só se lasca, só é prejudicada essa princesa, misericórdia. Ela transforma a Branca de Neve numa criada, né? Veste ela lá com trapos, bem parecido mesmo com a animação original, e tranca ela no castelo. Tipo, não deixa ela sair de jeito nenhum pra meio que cair no limbo, no esquecimento. Então, eis que os anos se passaram e o povo já meio que foi esquecendo que existia ali uma princesa chamada Branca de Neve. O que pra mim não faz sentido nenhum, gente, porque há 2 minutos atrás, a Branca de Neve parecia ter 10 anos. A Branca de Neve que a gente conhece, aonde inicia o filme, tem 14 anos. Se passaram 4 anos. Não dá pra esquecer uma pessoa em 4 anos. Menos ainda se ela for a princesa do seu reino. Mas enfim, a galera tem perca de memória recente. E aí o filme finalmente começa, entendeu? Ele já tinha começado, mas agora ele começa pra valer. Tipo, ele tinha começado, mas na narração do personagem, que a gente não sabe quem é. E agora ele começou sem narração.
deu pra entender, né? A história começa e a Branca de Neve tá lá, tadinha, sofrida, né, castigada, limpando o castelo, até que ela percebe que tem alguém roubando ali algumas batatas da cozinha. E esse alguém é o Jonathan, o par romântico dela, tá? Então eles já se conhecem logo aqui no começo do filme. Ela fala pra ele devolver as batatas, mas ele nem sequer reconhece ela como a Branca de Neve, a princesa, então ele fala que não vai devolver não, porque ele e a galera dele lá tá com fome, então é isso, ele vai pegar mesmo, porque a rainha tem muitas batatas. E aí a pobre da Branca de Neve, né, mostrando mais uma vez pra gente que com 14 anos a gente não sabe de nada da vida, ela fala que ela pode tentar falar com a rainha, né, explicar que eles estão passando fome e talvez assim ela vá ajudar. Ai, gente, ela é um nenenzinho. É óbvio que ele não acredita que isso seria possível, então ele vai-se embora com as batatas e deixa ela lá, a bichinha, né, pensativa. Logo em seguida ela tá ali conversando com os pets, né, conversando com os animaizinhos, e ela fala que talvez a rainha não saiba que os súditos estão passando fome, com certeza ela sabe, tá, que ela é má, não sei se deu pra perceber ainda. E ela fala que talvez alguém devesse ir lá falar com ela, então ela termina todas as tarefas dela e decide que ela vai falar com a rainha, entendeu? Que ela tá firme e forte, acreditando que a rainha é uma pobre coitada que não sabe o que tá acontecendo. Ai, 14 anos, né, gente? O que a gente sabe com 14 anos? Tem nada na cabeça com 14 anos. Ela vai falar com a rainha e fala que a galera tá sofrendo ali, tá passando fome, e que quando ela era mais nova, ela e os pais colhiam maçãs pra entregar tortas pros súditos, e a rainha dá uma zombada da cara dela, tipo, sério, torta? Você acha que é isso que o povo quer, torta? Se eles estão passando fome, pode ser que resolva. Mas a Branca de Neve insiste mesmo assim e fala que até os menores do gesto pode fazer o povo ver que a vida não é só mera subsistência. A rainha pega o colar da Branca de Neve na mão e fala pra ela que em algum momento ela vai perceber que esses valores são inúteis. E ela também fala que como ela é muito generosa, ela vai dar uma aula pra Branca de Neve. Meu, sério, na boa. Ninguém pediu, ninguém quer. Ela pega uma rosa e um diamante e começa a fazer uma analogia entre esses dois objetos que vale-me Deus, entendeu? Até o final do filme essa mulher vai estar falando disso. Mas ela pega a rosa e fala que a rosa é muito bonita, muito meiga, muito maravilhosa, e logo em seguida ela esmaga a rosa, basicamente dizendo que a rosa é inútil, frágil e blá 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 blá. Em seguida ela pega o diamante e fala que o diamante é lindo, maravilhoso e ainda por cima ele é resistente, entendeu? Poderoso, badass. Meu, na boa. Ninguém perguntou. Amiga, você é uma chata. Ela fala que os súditos não querem flores, eles querem diamantes. Só que isso, gente, nem é uma analogia sobre os súditos serem gentis e bondosos ou eles só quererem dinheiro e poder. É uma analogia sobre ambas as personagens, ou seja, ela se colocando como diamante, bonito, inflexível, poderoso, duradouro, e a Branca de Neve seria a rosa. Tu é até bonitinha, mas tu é frágil, tu é sonsa, tu é monga, enfim, whatever. Então, tipo assim, como que você sabe o que os súditos querem se a analogia não é sobre bondade ou ganância? É sobre duas pessoas, e sendo uma dessas pessoas uma rainha filha da mãe que o público já meio que não gosta. Os súditos, né? O público é a mais. Nesse momento, um guarda aparece com o Jonathan, né? O par romântico da Branca de Neve, falando que ele roubou umas batatas, e apesar dele tentar negar, enfim, ele acaba se entregando, porque ele tava com umas batatas lá escondidas na blusa, cai tudo no chão. Podia ser um pouquinho mais inteligente, né, meu filho? A rainha fala pro soldado / guarda ir lá na casa do Jonathan e queimar tudo. E ele fala que não tem o que queimar, basicamente dando a entender que ele não teria uma casa, não teria uma família. E ela incrivelmente acredita, cara. Sabe? Poxa, você nem vai conferir? Manda o guarda lá ver se realmente ele não tem casa, ele não tem família, sabe? Porque ele poderia estar dizendo isso só pra proteger a família dele. Por que eu fiz entre aspas? Não, ele poderia estar realmente falando isso pra proteger a família dele. Mas ela não confere, gente. Ela simplesmente acredita e manda ele pro calabouço. Assim, por que já não mandou ele pro calabouço logo de uma vez, mulher? Pelo amor de Deus, tá passando vergonha. A Branca de Neve se intromete e fala que isso não é justo, que a pena nunca deve exceder ao crime, mas assim, ir pra prisão é uma pena bem comum pra roubo e invasão domiciliar. Ah, tá, importante. É aí que o Jonathan entende que ela é a princesa, né? Porque ela fala, o meu pai teria compaixão. Ele fica, o meu pai? Oh, meu Deus! Então será que ela é a Branca de Neve? Meio óbvio, né? Já tava óbvio, na verdade, mas tudo bem. Então a rainha decide mudar novamente a pena dela e fala que, já que ele roubou dela, ela vai roubar dele também. Então ela manda o guarda tirar todas as roupas, sapato, enfim, tudo que ele tem, cuequinha, qualquer coisa, e trancar ele, trancar não, prender ele lá no portão do palácio pra ele morrer de frio. E é isso, o Jonathan tá levado, a Branca de Neve fica super decepcionada porque ela tentou conversar e a rainha cagou pra ela. Enfim, isso já era previsto, apesar de a mocinha achar que daria certo. Então ela vai lá pro jardim que ela ficava com os pais dela, que tem o poço, e ela começa a cantar o tão aguardado Sol da Princesa.
E definitivamente essa é a minha música favorita do filme. Eu estou 100% rendida pra essa música. Eu amei esse solo. E essa música basicamente fala sobre ela querer ser a garota que os pais queriam e acreditavam que ela seria, né? A garota forte e resiliente que venceu a neve pra poder viver. Linda, maravilhosa. Escutem essa música, gente. Ela é muito boa, tá? Então ela decide agir e vai lá no portão pra poder soltar o Jonathan. Ela solta ele com uma facilidade assim, ó, tremenda, entendeu? Tudo bem que não existe algema naquela época, mas faz um nozinho mais decente, né? A menina não demorou nem 2 segundos pra soltar o cara. E ela dá um pão velho pra ele, falando tipo assim, ó, não é muito, entendeu? Mas é o que eu tenho, fiz o que pude, pude pouco, entendeu? Tal como o Peeta dá um pão velho pra Katniss. Um pão surrado, velho, queimado, jogado aos porcos. E eu só tenho uma reclamação a fazer dessa cena. Tá bom, 2. A primeira é o nó, como eu já disse. E a segunda, cadê o nudes que você me prometeu, Walt Disney? Não era pro cara tá nu? Por que o cara não tá nu? E a rainha vai fazer o que ela faz de melhor, que é ficar infernizando a vida desse espelho, entendeu? Chata para um. E ela pergunta, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Só que aí, gente, dessa vez azedou, entendeu? Porque o espelho não responde o que ela queria que ele respondesse. E o espelho responde, famosa é a sua beleza, vossa majestade. Porém, aí eu já pensei, fudeu, né? Nada de bom vem depois de um porém. Ele diz que uma garota despertou para o mundo com tanto encanto e graciosidade que ela definitivamente é mais bela que a Rainha Má. E você já sabe de quem ele tá falando, eu já sei de quem ele tá falando, e a Rainha Má também já sabe de quem ele tá falando, e ela contrata um caçador para matar a Branca de Neve, porque ela não admite não ser a mais bela de todas. E não só matar, ela ordena que ele traga o coração da Branca de Neve em uma caixa pra ela ter certeza aí que não teve nenhum engano, que tudo deu certo. O caçador fica meio assim, tipo, nossa, mas ela é só uma garota. E aí, gente, vem assim, ó, um diálogo que... Ai, poderia ter copiado da animação original, Walt Disney, a gente ia te perdoar. Porque ela fala que a Branca de Neve está conspirando contra ela, afinal de contas a Branca de Neve foi lá e libertou, né, o Jonathan mesmo, ela tendo ordenado claramente que o menino ficasse lá pra morrer de frio. E ela pergunta, você também, caçador, está conspirando contra mim? Ai, gente, brochei. Nessa hora eu senti falta do cálice, entendeu? Se acaso falhares, tu morrerás. Cálice! Se acaso falhares, tu morrerás. Eu acho que assim, a Gal Gadot falhou miseravelmente fazer uma Rainha Má convincente? Sim. Mas o roteiro, a direção, o script, as falas também não ajudaram muito a gata, entendeu? Porque a Rainha Má da animação, ela é icônica, entendeu? Ela é expressiva, ela tem aquela sobrancelha fina dela que fica indo e voltando assim. É uma coisa de louco, entendeu? Ela não tem tempo pra balelinha também não, entendeu? Ela já manda calar a boca e fala assim, ó, se tu matar eu te mato, entendeu? E aí essa, ai, você também está conspirando contra mim? Ai, gente, não dá. Faltou ódio nessa Rainha Má, entendeu? Faltou um molho, faltou um dendê, sabe? Faltou alguma coisa. Apesar de um pouco contrariado, o caçador aceita e ele leva lá a Branca de Neve pra bem longe pra ela colher o quê? Umas maçãs. E eu não sei porque que a Branca de Neve não achou isso minimamente suspeito, já que a rainha nos últimos anos não deixou ela sair do castelo de forma alguma e agora do nada ela deixa ela ir num passeio com um caçador. Sério, que você não achou nada disso estranho? O caçador tenta matar ela, obviamente ele não consegue e ele ordena que ela fuja pra floresta o mais longe possível porque a rainha é má, enfim, e ordenou que ele matasse a princesa. Mas antes de ela fugir, ele conta que a rainha mentiu sobre o pai dela, ou seja, já jogando aí uma pulga atrás da orelha que talvez o pai dela possa estar vivo. A Branca de Neve foge e nós temos a icônica cena da floresta onde a Branca de Neve, claramente sob efeito de Dorgas, começa a ver coisa onde não tem. Após muitos surtos, gritaria e bate-cabelo, ela conhece os animaizinhos da floresta, entendeu? Percebe que, na verdade, tudo foi imaginação, coisa da cabeça dela. E esses animaizinhos levam ela pra uma cabana pra ela poder dormir ali, se hospedar, enfim, whatever. Ela vai pra essa cabana, ela sobe as escadas e deita pra dormir em umas caminhas que tem lá. E aí nós vamos finalmente conhecer os anões, que no caso aqui não são anões, e já vamos tirar o elefante da sala? Eu confesso que eu tava um pouco nervosa pra ver os anões, porque no trailer eu não tava gostando tanto do resultado, mas no filme, gente, sinceramente, eu achei super normal. E eu acho que, na verdade, eu me acostumei tão fácil com eles, porque essa primeira cena que eles aparecem, que é eles trabalhando, não tem nenhum personagem humano junto com eles. É só eles ali naquele ambiente, então você não estranha, sabe? É uma animação em um cenário que também é fictício, sabe?
Então acabou que eu me acostumei com eles e a interação da Rachel Zegler com o nada, incrivelmente, assim, ela tá atuando com o nada, tá, gente? Pensa que não tem nada ali ao redor dela, mas a atuação da mocinha me fez sentir como se aqueles personagens realmente estivessem ali, sabe? Então acho que tudo ornou muito bem e eu acho que é mérito também da mocinha Rachel Zegler, assim, porque a atuação dela tá maravilhosa. Então, apesar de todos os pesares, eu achei que funcionou super bem esses personagens, mas ainda continuo achando que 7 pessoas com nanismo também fariam muito bem, obrigada, e teria sido até melhor, assim. Agora, voltando pra história. E nós já somos apresentados a esses personagens lá na mina onde eles trabalham e eles estão cantando a música eu vou, pro meu trabalho eu vou, pararatimbum, eu vou. E aqui nesse live action eles estenderam essa música bem mais do que ela é no original, né? E eu gostei muito da extensão dessa música, amei essa música, então já vou colocar ela aqui, ó, no placar de músicas que eu gostei e que eu não gostei. As músicas que eu gostei tá vencendo, tá vencendo. E logo em seguida o turno deles acaba e eles vão pro eu vou pra casa agora eu vou, pararatimbum, eu vou. Vou parar, eu juro. Eles vão pra casa, sobem pro quarto e se assustam ali com a Branca de Neve deitada, achando que era, sei lá, um fantasma ou algo parecido. Mas logo eles já descobrem que, na verdade, é uma garota e depois eles descobrem que ela é a princesa. Ela conta que a Rainha Má tentou matá-la e todos, exceto o Zangado, concordam que ela tem que ficar lá. Enquanto isso, a rainha tá lá pela milionésima vez perguntando pro espelho quem é mais bela do que ela, e obviamente que o espelho dá a mesma resposta, né? Que a Branca de Neve é mais bela, porque no fim a Branca de Neve não morreu. E X9 do jeito que esse espelho é, né? Porque já na animação ele é X9, entendeu? Então aqui não ia ser diferente. Ele fala que ela tá vivíssima, na floresta e blá blá blá. Pelo menos ele é menos X9 que o da animação. Porque o da animação fala lá na floresta, vivendo com os 7 anões, numa tipo, ele dá todos os detalhes. Esse aqui, pelo menos, não deu todos os detalhes, não. Só falou que ela tava lá na floresta, vivendo em algum canto. A rainha fica revoltes e é óbvio que ela decide cantar para espantar os seus problemas. E é isso que vem aí o solo da Rainha Má. Eu já quero colocar essa música aqui no não gostei, tá, gente? Definitivamente eu acho que essa foi a pior música do live action pra mim. Eu achei o número até interessante, tem dançarinos, tem muitas coisas acontecendo, achei muito bacana, mas a música, assim, eu achei péssima. A voz da Gal Gadot está péssima também na música, a dubladora até que ficou melhorzinha, mas também não gostei. E o mais importante de tudo é que eu achei essa música, gente, 100% desnecessária, porque ela só tá ali pra falar o que já tava óbvio. Basicamente, ela passa a música inteira falando que ela quer ser a mais bela de todas, só que isso a gente já entendeu. E eu definitivamente acho que as músicas de um musical, elas devem vir pra complementar ou então acrescentar na história e não falar o que já foi dito, sabe? Fica redundante, fica chato. No final de tudo, ela manda o capitão da guarda ir atrás da Branca de Neve lá na floresta. Já na cabana, nós temos uma das melhores cenas, na minha mais humilde opinião, desse live action. Os anões, eles estão ali acordados, meio que brigando, porque o Zangado não concorda que a Branca de Neve tem que ficar lá, enquanto todos os outros 6 anões acham que ela tem que ficar assim. Nisso, a Branca de Neve tá lá no quarto escutando tudo, mas fazendo a Kátia, né? E por conta dessa divergência de opinião, eles começam meio que jogar comida um no outro, começa uma guerra de comida ali, e eles acertam o Dunga com uma tigela de mingau e eles começam a cascar o bico assim, ó, da cara do bichinho. O Dunga fica muito triste, nisso a Branca de Neve já tinha saído do quarto, ela vê que ele fica muito triste com essa situação, ele sai da cabana e ela vai atrás dele pra tentar consolar ele. Ela vai falar com ele e nessa conversa ela pergunta se ele não sabe falar porque ele tem medo e ele confirma. E aí, gente, nessa hora eu já falei, até o final desse filme esse cara vai falar. Tenho certeza absoluta. Então ela ensina ele a assobiar, porque assim ele poderia ser ouvido mesmo sem precisar falar, já que ele tem tanto medo. Depois que ele aprende, eles voltam pra cabana e o Dunga começa a assobiar a música que eles vão cantar em seguida. E aí a Branca de Neve decide que eles vão limpar a casa, entendeu? Porque eles fizeram uma sujeiraiada. Então vai ter que limpar. Ela já coloca a Macholândia pra limpar a casa, porque não vai ter princesa limpando a casa sozinha não, entendeu? A Macholândia vai ter que ajudar sim. E eles começam a cantar a última música do meu top 3, as 3 músicas que eu falei que foram as minhas favoritas, né? A primeira música, o solo, e essa música que eles cantam limpando a casa, não nessa ordem, tá? Na verdade, eu não pensei na ordem, eu só gostei das 3 e é isso. Depois da música, a Branca de Neve fala que quando os pais dela eram vivos, todos os dias eram assim. E então ela começa a falar que a rainha mentiu sobre ele, né, e que ele poderia sim estar vivo. Ela decide então que ela vai tentar encontrar os ladrões da floresta, que roubam em nome do rei, enfim, que fazem tudo em nome do rei, whatever. Nessa hora da hora dos anões irem trabalhar, então eles vão e eles começam a assobiar a música eu vou pro meu trabalho, eu vou. E eu achei, gente, isso genial.
Eu gostei muito porque na animação original, os anões, eles assobiam, sim, algumas partes da música, eu vou pra casa, agora eu vou. E eu achei muito interessante eles colocarem essa conexão entre esses personagens, ou seja, fazer com que eles tenham aprendido a assobiar por causa da Branca de Neve, porque cria uma conexão muito maior entre eles, né? Caiu até um olho na minha lágrima. Eu já gostava muito dessa amizade na animação original. E eu só me apeguei ainda mais nessa amizade nesse filme. Então, assim, ó, perfect. Ela vai pra floresta procurar os ladrões lá que roubam em nome do pai dela, e ela encontra o Jonathan, que é um desses ladrões, né, o par romântico da mocinha, e eles, obviamente, gente, começam a cantar uma música. Na verdade, ele começa a cantar uma música, entendeu? Ela se intromete um pouquinho, mas basicamente a música é mais dele do que dela. E basicamente nessa música ele tá falando que os problemas dela são problemas de princesa, né? Tipo assim, você é princesa, nossa, como é sofrido, né? Mas aí, tá, a galera tá passando fome, sabe? Tipo, como se os problemas dela fossem banais pra ele. É literalmente isso que ele fala, na verdade. E essa, gente, definitivamente é a única música que eu não consegui encaixar nem no gostei e nem no não gostei. Eu escutei ela 2 vezes, eu escutei ela no cinema e escutei ela pra fazer esse roteiro. E ela ainda não me pegou, sabe? Tipo, eu gosto da música, acho ela até interessante. A interação que tem entre os dois é muito boa. Tipo assim, você consegue ver ali um enemies to love. Tipo, eu vou te perturbar aqui, mas na verdade eu tô começando a gostar de você. Então, assim, gosto, mas não, oh meu Deus, gosto que nem as outras. Mas também não odeio que nem a da Rainha Má. Então eu vou colocar ela na meiota, tá? Mas eles não têm muito tempo ali pra interagir, porque os guardas conseguem encontrar eles. A Branca de Neve fala que vai lutar junto com eles, mas o Jonathan definitivamente fala que não, que ela tem que fugir. Então ela foge, eles são encurralados e começam a lutar. Nessa hora a Branca de Neve decide que vai voltar, e ela tem ali a ajuda dos bichinhos pra poder despistar os soldados. E nisso ela consegue se reunir novamente ali com o Jonathan e com seus amigos. Mais um dos guardas acham eles, e na hora que ele vai dar uma flechada nas costas da Branca de Neve, o Jonathan entra na frente e acaba tomando a flechada no lugar dela. Ela e os amigos levam o Jonathan até a cabana e pedem para que o mestre cure ele, né, ajude a salvar a vida dele. O mestre não fica muito feliz, entendeu? Porque os anões não gostam dos humanos, os humanos não gostam dos anões, e aí a Branca de Neve fala assim, parou com a palhaçada, entendeu? Porque é isso que a rainha quer, entendeu? É assim que ela vence, e aí meio que a galera fala, putz, verdade, vamos lá, vou tentar ajudar, vou fazer o meu máximo. O mestre consegue salvar o Jonathan, eles ficam todos muito felizes e começam a comemorar, a dançar, pular. E aí tem um remake ali da música que os anões dançam e cantam lá com a Branca de Neve na animação original. Quando ela fala que tá apaixonada pelo Florian, essa parte abafa, afaba. E obviamente que vem aí o dueto do casal, né, gente? Eles começam ali a ter um trelelê, a conversar, meio que, tô te querendo, você tá me querendo também? Tá, então vamos aqui se querer. E eles começam a cantar a música do casal, né, o dueto. E eu gostei dessa música, vou colocar ela aqui no gostei, entendeu? Achei linda, achei maravilhosa, o número é muito bonito. Eles escutam ao longe os guardas procurando a Branca de Neve, então o Jonathan decide que ele, com os amigos dele, vão pra floresta pra tentar despistar os guardas, porque se eles acharem a cabana já era, entendeu? Eles vão levar a Branca de Neve, vão tentar matar ela, então eles decidem ir embora. E nessa hora a Branca de Neve entrega o colar que o pai deu pra ela pro Jonathan, como um incentivo pra que ele volte. Porque a essa altura do campeonato, gente, ela já tá super apaixonada, ele também tá apaixonado por ela, só que assim, ele é um ladrão. Não sei se foi uma boa ideia dar um colar pra ele. O mocinho, infelizmente, é capturado e levado lá pro castelo da rainha. E apesar dele tentar mentir, logo a rainha já reconhece ali o colar que tá no pescoço dele. Meu Deus do céu, por que cacete ela foi dar esse colar pra esse menino? O Jonathan fala que ela não sabe com quem ela tá mexendo, ela não sabe quem ela tá enfrentando. E a rainha Má responde, sabe o que, gente? Ai, quer saber? Tchau. Não, é sério, ela fala literalmente isso. Ai, quer saber? Tchau. Você consegue imaginar essa frase saindo da boca de um vilão da Disney? Eu não consigo. Então ela vai lá pro calabouço, pra onde ela faz as poção dela, ela cria a maçã envenenada, faz lá o feitiço pra ela virar uma velha. Nessa hora ela lê também que o antídoto é o beijo do amor verdadeiro, e ela só tá lendo isso pra você, telespectador, saber que o antídoto é o beijo do amor verdadeiro. Porque ela vai dar um jeito no Jonathan, ela vai fazer ele ir de Wakanda Forever na horizontal? Não. Então basicamente não serve de nada ela ler essa bosta. Mas tudo bem, porque a Rainha Má da animação também faz essa mesma burrice, né? Então vamos defender, vamos passar um pano aqui pra essa Rainha Má do live action. Já lá na cabana, os anões vão trabalhar de novo, entendeu? Eles trabalham horrores nesse filme, a escala 6x1 tá fogo, tem que acabar mesmo essa merda. A rainha encontra a Branca de Neve e ela começa ali a bater um papo, fala que encontrou o Jonathan lá antes dele ser capturado e ele mandou entregar o colar pra ela, que ela saberia o que significaria. Então a Branca de Neve fica toda preocupada, do tipo, oh meu Deus, eu vou ter que ir atrás dele. Oh, você o ama? Sim, eu amo. Oh meu Deus, então toma esta maçã para você comer no caminho? Ou vou comer agora? Gente,
Foi boa a minha interpretação? Porque foi mais ou menos assim que aconteceu, tá? A Branca de Neve come a maçã, claramente começa a ter uma intoxicação alimentar, entendeu? Começa a desmaiar, mas de vez da animação que ela desmaia e pronto, ela fica ali meio que mal e a Rainha Má começa a meio que se revelar, né? Ela fala que foi muito fácil matar o pai dela, a bondade dele, a generosidade dele meio que fez com que fosse muito fácil matar ele. Ela pega, assim, a Branca de Neve pelo rosto e fala: quem é a mais bela de todas agora, minha filha? Eu que sou. Meu, supera, Mona, supera. Terapia, já ouviu falar? E nisso, os animaizinhos vão lá buscar os anões, né? Porque eles percebem que é a Rainha Má. Então, os anões voltam correndo pra casa, mas obviamente a gente já sabe, né, gente? Porque a gente já viu essa história antes. Eles chegam e já é tarde demais. A Branca de Neve está, ó, mortinha, enterrada, entendeu? Enquanto isso, lá no calabouço, o caçador ajuda o Jonathan a escapar. O Jonathan vai pra floresta, mas obviamente ele chega e encontra ali os anões meio que velando a Branca de Neve. Então ele se aproxima e dá um selinho. Eu sei que existe toda uma problematização em cima desse beijo e eu super concordo, também acho meio esquisito o Florian beijar ela lá na animação original. Principalmente porque eles mal se conhecem, né? Eles não trocam nenhuma palavra, do nada eles acham que se amam e do nada ele fica perseguindo ela pela floresta, né? Fica caçando ela na floresta e os anões que nem conhecem esse cara decidem deixar ele beijar ela. É estranho, o Walt Disney realmente não tava muito bem da cabeça. Mas eu confesso que aqui nesse live action não me incomodou tanto ele ter beijado a boca da mocinha. Calma que eu já vou explicar. Isso porque eles já se conhecem desde o começo do filme e eles tiveram vários momentos juntos, né? Eles conversaram, eles viram potencial um no outro, viram coragem, força um no outro, enfim. Eles se apaixonam em um dueto super bonito e nananã. Então, assim, faz mais sentido esse personagem dar um beijo de despedida na Branca de Neve do que o Florian lá na animação original, entendeu? Poderia ser um beijinho na testa? Poderia, acho que resolveria todos os problemas. Mas o selinho não me incomodou tanto nesse live action quanto me incomoda na animação original. Faz sentido, gente? Ou eu tô fumando banana? A Branca de Neve acorda, todos eles comemoram, tudo lindo, tudo maravilhoso, e ela então decide que ela vai até o reino pra destronar a rainha, já que finalmente ela percebeu que o pai dela não vai voltar, que ele realmente morreu, enfim, que a rainha realmente matou ele. E é nessa hora, gente, que o Dunga finalmente fala, entendeu? Só no final do filme, eu falei que até o final do filme ele ia falar. Ele fala: vamos arrancar a cabeça dessa filha da... Brincadeira, gente, ele não fala isso, mas bem que ele poderia, entendeu? A Branca de Neve só fala que não vai ser fácil, que a rainha vai tentar fazer de tudo pra impedir, e ele fala, ela que tente, e ainda fala que eles não têm medo dela não, entendeu? Nem eu tenho medo, porque essa rainha é uma fuleira, quem tem medo dela? Eles vão pro reino e a Branca de Neve começa a andar ali em meio ao povo. Uma garota reconhece ela de quando elas eram criança, que a Branca de Neve dá uma coroa de flores pra ela. Então ela começa a cantar ali um remake da primeira música que eles cantaram lá no começo, todos felizes e alegres. E o povo começa a cantar junto com elas, vai se juntando ali a galera ao coro, vai se juntando também a galera com a Branca de Neve, e todos eles vão juntos ali até o portão do palácio. Eles chegam lá no castelo, ela chama a rainha vai até ela e ela fala ali na frente de todo mundo que a rainha matou sim o rei e que ela tomou tudo que era deles e que eles estavam ali pra retomar de volta, entendeu? A gente vai pegar essa merda aqui de volta e ai de você que tente impedir. Aí, gente, a rainha vem de novo com aquela analogia chata de que a rosa é bonita, mas é frágil, e de que o diamante é bonito e duradouro e inflexível e belíssimo, e fala pro povo, vocês não querem ela, vocês não querem uma flor, entendeu? Vocês me querem. Ela ainda tem a pachorra de falar que a flor, no caso a flor nessa analogia é a Branca de Neve, entendeu? Então ela tá basicamente falando que a Branca de Neve não é capaz de proteger o povo. Só que você também não é, meu amor, porque o povo tá passando fome, tá morrendo, tá desesperado, tá tendo que roubar pra comer, sabe? Então assim, se manca, sabe? Ela transforma o diamante em uma adaga e dá ele pra Branca de Neve, falando que se você quer o trono, minha anja, mas você vai ter que tomar ele de mim, né? Ou seja, você vai ter que me matar. E apesar de você ver ali um deslumbre de uma vontade de fazer essa infeliz e de Wakanda Forever na horizontal, obviamente, gente, que a Branca de Neve não vai fazer isso, afinal de contas ela é uma princesa da Disney. Tudo se resolve com a força de vontade e uma bela música. A rainha tira a adaga da mão da Branca de Neve, então, falando chega desse teatrinho, e manda os guardas prenderem ela e fazer com que todo o povo veja ela morrer. Nessa hora eu comecei a ter um déjà vu, porque a mocinha começa a chamar guarda por guarda e falar que, meu lindo, eu te conheço, você é o fazendeiro que tem a mulher tal, do fulano de tal, de não sei o que tal, e tu, meu lindo, você é o padeiro do não sei o que, do não sei o que. E eu tenho certeza que você já viu isso, gente. A Jasmine já usou essa tática. Pera lá também, né, Walt Disney? Você achou que a gente não notaria? Mas notamos. A Rainha Má interrompe ela e fala pros guardas obedecerem, afinal de contas ela é a rainha, entendeu? Mas a essa altura do campeonato, os guardas já se lembraram quem eles são, entendeu? Eles não são soldados, guardas, assassinos. Não, eles são padeiros, fazendeiros, trabalhadores justos e honestos, entendeu? Então, assim, a galera começa a se lembrar, remember. Um guarda fala, eu me lembro, aí o outro fala, eu me lembro, e o outro, eu também me lembro, e aí todo mundo, nossa, eu me lembro. Eles soltam a Branca de Neve
E nessa hora, eu confesso que eu senti uma semelhança, assim, ó, só um pouquinho, com Wish. Sabe aquela cena que a Aisha começa a cantar e o soberano meio que começa a atacar ela com feitiços e fazendo ela meio que sofrer ali na frente do povo inteiro pra tirar a esperança da galera? E aí a galera começa a cantar, né? Uma das amigas dela canta, aí a rainha canta, aí não sei quem canta, todo mundo começa a cantar. E aí nasce o poder neles, entendeu? Porque no fim eles são a estrela. Eu senti uma parada bem parecida com essa aqui. A única diferença é que essa cena do live action tem zero impacto. Enquanto em Wish, cara, aquela cena me arrepia todinha, sabe? Toda vez que eu assisto esse filme, eu saio toda arrupiada. Que exista algo a mais pra nós. Então assim, Walt Disney, eu não desgosto da sua escolha. Eu só acho que faltou a parte Walt Disney de tudo isso, sabe? A parte emocionante, impactante. Dane-se que as coisas se resolveram facilmente. A Disney é assim, todos os filmes da Disney são assim. Todas as coisas são resolvidas através do diálogo, da música, do amor, do acreditar que é possível. Isso ninguém se importa, a gente já assiste sabendo que vai ser assim. Só que faltou o impacto, sabe? O impacto que tem em várias animações não teve nesse live action. Eu gosto do live action, mas eu acho que nesse final aqui precisava de um tchan, entendeu? Faltou alguma coisa, Walt Disney. Eu quero que você pegue a mensagem e esfregue na minha cara. Eu quero eles cantando, surtando, entendeu? O negócio é muito louco. Nisso, obviamente, todos se voltam contra a rainha e a Branca de Neve ordena que ela saia do reino e nunca mais volte. A Rainha Má tenta matar a Branca de Neve com a adaga que ela tava segurando, mas um dos amigos do Jonathan impede ela, jogando uma flechada na mão dela. Ela não desiste nunca, entendeu? Então ela não aceita que ela vai ter que sair do reino. Ela corre pro castelo, a Branca de Neve corre atrás dela. E aí você pensa, sei lá, ela tá indo pegar uma arma, ou tentar revidar, ou tentar minimamente, sei lá, né, fazer a Branca de Neve ir de Wakanda Forever na horizontal. Não, gente, ela vai de novo pra sala do espelho. Meu Deus, mulher, supera essa merda. E aí ela nem pergunta, gente. O espelho simplesmente fala, meu amor, você não vai ser a mais bela de todas. Não adianta você ser bonita por fora e ser podre por dentro. A Branca de Neve é bonita por fora e por dentro, então ela é a mais bela de todas, entendeu? Aí ela fica revoltada, fala que o espelho tá mentindo, quebra o espelho consome ela, começa um negócio preto e não sei o que, pegar ela de jeito, ela é sugada pra dentro do espelho. Uma coisa muito louca nisso, a Branca de Neve chegou, já tá vendo tudo, entendeu? Também não faz nada pra impedir, eu não faria. O reino fica salvo, tudo lindo, tudo maravilhoso, eles começam a dançar, comemorar, pular, se divertir. A gente descobre que quem estava contando a história é o Dunga, ele estava lá sentado contando a história para algumas crianças do reino, enquanto a Branca de Neve está lá pulando e dançando com o Jonathan e com todo o reino, porque agora a galera tá muito feliz, obviamente. E ele já aproveita para falar que a Branca de Neve é uma rainha maravilhosa, reinou com justiça, bondade, tudo lindo, tudo maravilhoso, nada novo sobre o sol. Mas enfim, gente, é isso. No fim, o filme ficou com mais saldo positivo do que negativo pra mim. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já assistiu ou se você não assistiu e não quer assistir no cinema, vai esperar no stream ou não vai esperar em nada, nem vai assistir, entendeu? Já jogou pra lá. Mas principalmente, se você assistiu, deixa aqui o que você achou de todas essas coisas que eu falei e de outras coisas que talvez eu não tenha falado também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e nunca se esqueça, vida longa Regina. Eu consegui imaginar essa Rainha Má, gente, facilmente indescendente, sabe? Onde os vilões são meio pastelão, são meio engraçadinhos e bobões. Essa Rainha Má funcionaria facilmente nesse filme, sabe? Mas não no live action, sabe? Que eu deveria sentir... ai, uma malvadeza.